Capítulo 9. Saulo, entretanto, respirando sempre ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ter com o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse homens e mulheres que fossem desta via, os trouxesse algemados para Jerusalém. Estava a caminho e já próximo de Damasco, quando se viu subitamente envolvido por uma intensa luz vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ergue-te, entra na cidade e dir-te-ão o que tens a fazer. Os seus companheiros de viagem tinham-se detido, emudecidos, ouvindo a voz, mas sem verem ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Foi necessário levá-lo pela mão e assim entrou em Damasco, onde passou 3 dias sem ver, sem comer nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor disse-lhe numa visão: Ananias. Respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor prosseguiu: Levanta-te, vai à casa de Judas na rua direita e pergunta por um homem chamado Saulo de Tarso, que está a orar neste momento. Saulo, entretanto, viu numa visão um homem de nome Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita gente falar desse homem e a contar todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E agora está aqui em plenos poderes dos sumos sacerdotes para prender todos quanto invocam o teu nome. Mas o Senhor disse-lhe: Vai, pois esse homem é instrumento da minha escolha, para levar o meu nome perante os pagãos, os reis e os filhos de Israel. Eu mesmo lhe hei de mostrar quanto ele tem de sofrer pelo meu nome. Então, Ananias partiu e entrou na dita casa, impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, meu irmão, foi o Senhor que me enviou, esse Jesus que te apareceu no caminho em que vinhas, para recobrares a vista e ficares cheio do Espírito Santo. Nesse instante, caíram-lhe dos olhos uma espécie de escamas e recuperou a vista. Depois, levantou-se e recebeu o batismo. Depois de se ter alimentado, voltaram-lhe as forças e passou alguns dias com os discípulos em Damasco. Começou então imediatamente a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Os que o ouviam ficavam estupefactos e diziam: Não era ele que em Jerusalém perseguia aqueles que invocavam o nome de Jesus? Não tinha ele vindo aqui expressamente para os levar presos aos sumos sacerdotes? Mas Saulo fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus de Damasco, demonstrando-lhes que Jesus era o Messias. Passando muito tempo, os judeus combinaram matá-lo, mas Saulo foi avisado das suas intenções. Até as portas da cidade eram guardadas dia e noite, com o fim de o matarem.
Então os discípulos, tomando-o de noite, fizeram-no descer pela muralha abaixo dentro de um cesto. Chegado a Jerusalém, Saulo procurava reunir-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não querendo acreditar que fosse um discípulo. Barnabé tomou-o então consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele, no caminho, tinha visto o Senhor, que lhe falara, e com que coragem ele anunciara o nome de Jesus em Damasco. A partir desse dia, ficou com eles, indo e vindo por Jerusalém e confessando corajosamente o nome de Jesus. Dirigia-se também aos helenistas e discutia com eles, mas eles planeavam a sua morte. Os irmãos, porém, ao saberem disto, levaram-no para Cesareia e fizeram-no seguir para Tarso. Entretanto, a igreja gozava de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, crescia como um edifício e caminhava no temor do Senhor, e com a assistência do Espírito Santo ia aumentando. Pedro, que andava por toda a parte, desceu também até junto dos santos que habitavam em Lida. Entrou lá, estendido num catre, havia 8 anos, um homem chamado Enéas, que era paralítico. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo vai curar-te. Levanta-te e arranja a enxerga. E ele ergueu-se imediatamente. Todos os habitantes de Lida e da planície de Saron viram isso e converteram-se ao Senhor. Havia em Jope, entre os discípulos, uma mulher chamada Tabita, que significa gazela. Era rica em boas obras e nas esmolas que distribuía. Ora, nesses dias caiu doente e morreu. Depois de a terem levado, depositaram-na na sala de cima. Como Lida era perto de Jope, e ouvindo os discípulos dizer que Pedro estava lá, mandaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: Vem depressa ter conosco. Pedro partiu imediatamente com eles. Logo que chegou, levaram-no à sala de cima e encontrou lá todas as viúvas que choravam e lhe mostravam as túnicas e mantos feitos por Dorcada, enquanto ela estava na sua companhia. Pedro mandou sair toda a gente, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se depois para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, Pedro ajudou-a a erguer-se. Chamando então os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Toda a cidade de Jope soube deste acontecimento e muitos acreditaram no Senhor. Pedro ficou em Jope bastante tempo ainda, em casa de um curtidor chamado Simão.